eu vou estar compartilhando sobre o tema Impactando a Família. O pastor Paulo, que é o nosso segundo pastor, tem nos abençoado profundamente com o livro de Josué, expondo-nos a palavra de Deus às quartas-feiras. Eu tenho ouvido e eu tenho sido profundamente tocado por Deus pela palavra, pelos ensinos que Deus tem trazido através da vida dele às quartas-feiras. Das 7h30 até as 8h30 nós temos uma celebração, tem sido um tempo fantástico de estudo das Escrituras. E eu também terminei de ler o livro de Josué, que é um livro fantástico, porque é um livro de esperança. Eu enxergo Josué como um livro do cumprimento das promessas de Deus. Se você lembra um pouquinho da história de Israel, Deus fez uma promessa para Israel, que Ele daria uma terra, né? E não apenas um lugar físico, mas a ideia de um lar. A palavra terra na Bíblia é muito forte, porque é a ideia de algo que se cultiva para a prosperidade, mas também tem a ver com um lar. Eu tenho orado e clamado a Deus, e tenho dito ao Senhor, Deus, traz casa própria para as pessoas que não a têm, mas também traz um lar, porque tem muita gente que tem casa, mas ainda não tem um lar. Aliás, no meu PG, há uns 3 anos atrás, né, irmão? O irmão Daniel e a irmã Márcia, nós estávamos conversando no nosso PG, que há 3 anos atrás, nós fizemos uma declaração no nosso PG, e declaramos que ninguém naquele lugar tinha casa própria. Lembra, Márcia? E nós dizemos, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos por uma casa própria. E acredita que todos eles, com exceção de eu, né? Ou de mim, Rosa? De mim, né? Não, mas ainda está lá. Eu creio na promessa. Mas todos os outros, e eu me alegro, eu não fico triste não, viu, gente? Eu me alegrei porque o Júnior trouxe isso à memória. Todos aqueles que estavam naquele PG, hoje estão com a sua casa própria. Mas eu fico muito mais feliz, porque eles também tem construído o seu lar, sobre a rocha que é Jesus. Então, nós podemos estar fazendo declarações a respeito disso. O livro de Josué é um livro que traz a reconstrução, depois de 40 anos de espera. Às vezes você pode estar triste, porque sua família não está aqui. Talvez você cantou aquela música Minha Família e de repente você sente aquele motivo de tristeza porque há pessoas que não estão como você gostaria. Não desanime. Lembre-se de Caleb, o pastor Paulo nos ensinou. Caleb, ele esperou 40 anos, sabe? E teve mais 5 anos lutando e depois de 85 anos ele disse, eu ainda não perdi a força. Deus prometeu uma terra onde estão os gigantes e eu quero aquela terra. Sabe? Ali em Josué capítulo 14. E você vai perceber como Deus faz um chamado para que os nossos sonhos que não foram alcançados no âmbito familiar sejam vividos por nós. Deus faz um chamado a cada um nesta noite para dizer, renove a sua esperança, não desista da sua casa, não desista da sua geração. Deus tem planos e propósitos para a sua vida. E como Deus começa? Vamos relembrar alguns versículos só do livro de Josué para nós trazermos a nossa memória. Este versículo é um versículo que faz toda a diferença. Josué está com todo o povo do outro lado do rio Jordão, ainda não atravessou para Canaã, que é a terra prometida, mas antes do cumprimento da promessa, Deus fala a Josué, e Josué fala ao povo e faz um grande desafio. Vamos ler todos numa só voz, por favor? Santificai-vos. De novo, gente, esse coro está muito ruim. Vamos lá. 1, 2, 3. Santificai-vos. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Este versículo, em primeiro lugar, ele está falando, ele está revelando. Vamos lá, Fabião. As intenções de Deus. Deixa claro que Deus tem intenções. Qual é a intenção de Deus aqui neste versículo? Fazer maravilhas. Você sabe o que
que significa essa palavra maravilhas? É a mesma coisa de impossíveis. Sabe o que é impossível? É aquilo que só Deus pode fazer. Será que você pode mudar a cabeça de uma pessoa? Bem que você gostaria, né? Alguém consegue mudar uma pessoa? Gente, eu não consigo nem mudar a mim mesmo. De repente vocês podem... É engraçado, agora o pessoal, quando eu estou estudando psicologia, o pessoal vai brincar. Agora que o pastor é psicólogo, eu não sou. Daqui a 5 anos vou ser. Mas psicologia não é varinha mágica. Não vai transformar ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer isso. A Bíblia diz que Deus é capaz de entrar no coração de uma pessoa. Deus tem o poder de mudar alguém. Deus é poderoso para mudar o coração de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um irmão, de uma mãe. Deus, quando Ele age, Ele usa as ferramentas que Ele quer, que Ele deseja. Eu confesso para vocês que eu já fiz orações bem egoístas sobre o casamento. Já disse, Deus muda essa mulher, pelo amor de Deus, né? E quando eu faço oração, Deus muda a mim. Eu não gosto dessa ideia, mas é a melhor coisa que Deus faz. Porque quando Deus quer mudar uma família, por certo, Ele vai mudar você primeiro. Muitas vezes, teve uma vez, eu vou confessar um pecado para você. Eu preparei uma mensagem, eu disse assim, a Sueli vai ouvir. Hoje Deus vai falar com ela. Olha só, o pastor tem umas tentações terríveis. Estou abrindo meu coração agora, né? Porque eu falei assim, olha que mensagem, nossa, vai tudo que ela precisa ouvir. Já repararam, né? Tem gente que quando o marido falta, fala assim, pastor, pena que meu marido não veio, orar tudo para ele. Eu falei, e para você não tem nada? Né? E aí tem aquela coisa, aí eu decidi, puxa vida, eu orei, intercedi, falei assim, vamos tocar o coração dela. Mas ele está com uma dor de cabeça, não vou hoje na igreja. Eu falei assim, não acredito. Não acredito. Como assim, né? E aí Deus começa a mostrar por aí que não tem nada a ver com você. Aliás, não existe profeta na sua própria casa, já diz as Escrituras. Mas é interessante que quando eu cheguei em casa, a Sueli estava num quebrantamento tamanho, que ela diz assim, o que aconteceu, meu amor? Eu falei assim, eu estava assistindo televisão, não achava nada, fiquei assistindo a mensagem do pastor R.R. Soares. Você sabe que Deus falou profundamente no meu coração, foi, meu bem. E o que ele pregou? Ele pregou aquilo, eu falei assim, foi exatamente a mensagem que eu tinha pregado no domingo. Está vendo como Deus vai melhor que eu? Né? E assim, por sua vez, quantas vezes ele não orou para que eu fosse transformado? E Deus usa... Gente, teve uma vez que eu fui numa palestra e uma foto me humilhou tanto. Era uma foto de um homem, assim, sabe, com o seu... Eu já até projetei essa foto. Era um homem sentado numa poltrona, com aquele negócio da arma, sabe? E o controle remoto aqui, e a esposa servindo ele assim, e ele só com o controle remoto. Tá? E quando eu assisti, eu falei assim, essa é a posição que você está. Eu falei assim, eu? Eu não. É sim. É assim que a sua esposa vê você. E aquilo ali me quebrantou de uma forma tamanha que eu tive que pedir perdão a Deus. Uma foto engraçada. O pastor Paulo diz que já foi quebrantado pelo filme Rambo 5. Acredite se quiser. Verdade, verdade. Verdade. Incrível que a Brena contou um testemunho dos jovens que Deus falou profundamente o coração dele com o filme O Resgate do Soldado Ryan. Mas eu sempre pensava que era aquela coisa, não, faça valer a pena, que é o final que todo mundo conhece, não. Deus disse para ela, você precisa ser daqueles que vão e resgatam. Porque é a gente que está lá fora. Você está entendendo? Deus fala de formas diferentes. A Bíblia está dizendo, eu quero fazer maravilhas, coisas que você não pode, você não consegue, mas eu posso fazer coisas maravilhosas e grandiosas. Deus tem intenções de fazer maravilhas no nosso meio. Agora tem uma questão. Esse versículo também fala de condição para isso. Qual é a condição? Vamos lá, campeão. Faz tempo que eu não falo isso. Vamos lá, campeão. Fala do que impede ver as maravilhas de Deus.
fala do que impede. Qual é o chamado ali? O versículo diz: santificai-vos. O que significa a palavra santificar mesmo? Separar. A ideia é separação. Mas não é uma separação só. É a ideia de você sai de algo que não te faz bem e você se junta a algo que te faz. Por exemplo, você vai ter que se santificar para fazer esse devocional. Você vai ter que deixar a novela, provavelmente, que está no capítulo final. Olha que tentação. Para alguns. Né? Você vai ter que deixar algumas coisas. Por quê? Deixar simplesmente não. Você vai ter que substituir por outras que vão edificar a sua vida. Portanto, santificação não é apenas separação. É separação para algo que é de Deus. Então, quando nós falamos da nossa família, a ideia é que você precisa exercer atividades em que você vai ter que se desligar. Algo vai ter que ficar de fora. Talvez momentos de descansos, que às vezes são preguiças, né? Talvez momentos onde você faz o que você quer e você vai ter que começar a negociar e cada um vai ter que perder, abrir mão de algumas coisas para poder realizar aquele momento juntos. Santificação. O texto está dizendo para Josué assim: Josué, santifiquem-se, purifiquem-se, confessem os seus pecados, abandonem aquilo que não te faz bem, decida deixar aquilo que não te faz bem. Porque esta é a condição de Deus fazer maravilhas. Mas também este versículo fala de uma outra coisa. Ele fala também de quê? Fala do tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Ali no versículo. Qual é o tempo de Deus? Eu queria que fosse hoje. Mas por que o versículo está falando amanhã? Porque há uma condição. Você está entendendo que não é porque Deus não quer fazer coisas boas. A pergunta não é por que Deus não está abençoando. A pergunta certa é: o que está impedindo Deus abençoar? Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar. Mas às vezes é o nosso orgulho, é a nossa soberba, é a nossa mágoa, é a nossa indiferença, é o nosso amor pelo dinheiro, é o nosso trabalho excessivo, é o excesso de lazer, de diversão. A indústria do lazer e do entretenimento tem roubado o tempo, muitas vezes, de coisas que são mais importantes na nossa vida. Às vezes, são aquelas coisas que estão tomando, que não são ruins propriamente, mas que tomam o lugar de coisas melhores. Amanhã, por que amanhã? Porque Deus está fazendo um convite. Deus está dizendo: santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilhas. Por que não hoje? Porque há uma condição, há uma coisa que você tem que responder, que cabe a você. Então, há promessas que não aconteceram ainda, não porque Deus não as queira derramar, mas porque nós não temos cumprido com esta condição de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: não é que a minha mão esteja encolhida que não possa salvar, nem os meus ouvidos que estejam surdos que não possam ouvir, mas é que os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Entre eu e vocês sempre confundo aquilo. Eu e vocês. Fazem separação. Então está dizendo: olha, há coisas que impedem. E quando você orar com a sua família, não se assuste se começarem a aparecer uma série de problemas, dificuldades, de conflitos, de brigas. Por quê?
Tem gente que diz assim, olha, depois que comecei a igreja, olha, a coisa piorou. Comecei a orar, vixe, né? A coisa saiu, eu falei assim, mentira. Não é verdade. Na verdade, quando você começa a orar, você começa a enxergar os verdadeiros problemas que você não via. Você começa a ver o quanto a sua família está longe. Você começa a estar mais atento. O fato de você orar por um filho, inevitavelmente, você tem que colocar coisas sobre ele. Você vai observá-lo mais e você vai perceber o quanto às vezes nós estamos longe e não percebemos. Nunca esqueço de um programa que eu até chorei, viu, gente, da Super Nanny. Que a Super Nanny começou a educar, sabe, aquela coisa. E quando ela descobriu, uma criança de 11 anos assistia desde os 9 anos a filmes pornô ali na internet. E sabe o que ela fez? Ela chamou o pai e a mãe e disse, eu quero que vocês assistam o que o seu filho acabou de assistir. E aqueles pais ficaram assim, sabe, atordoados. Porque eles não viam aquilo. Quantos homens não estão enxergando as suas esposas? Quantas vezes eu faço palestras, e uma das palestras de casais, eu faço uma delas, que eu tenho um teste de como está seu casamento. E é impressionante quantas vezes homens pensam que o seu casamento está bem, e a avaliação da esposa é péssimo. Quantas vezes a esposa pensa que o casamento está maravilhoso, e a avaliação do esposo está péssimo. Por quê? Porque há uma distância. Porque às vezes são relacionamentos onde só um está se doando. Onde uma família às vezes acontece porque só um está se dando. E o outro só está consumindo. O outro apenas um consumidor de relacionamento, de afeto. Quantos homens pensam que a única função no casamento é ser provedor? Quantas mulheres estão educando seus filhos sozinhas? Quantas mulheres estão preocupadas sobre a vida emocional dos seus filhos sozinhas? Quantas mulheres estão carregando a responsabilidade de todas as decisões num lar? Vivemos a crise da banalização do homem, se é que vocês me entenderam. Crise de um homem banana e às vezes da mulher abacaxi. Difícil. E Deus está nos chamando, e quando você ora, quando você clama, quando você pensa, quando você reflete, e quando você para pensar sobre isso e orar, inevitavelmente essas coisas vão ter que vir. E aquilo assusta. É desconfortável. Mas eu digo, não há cura se a gente não mexer naquilo que dói. Concordam comigo ou não? Não há cura. Então, faz parte desse processo. Nós vamos estar aqui, prontos para apoiar, orar, aconselhar, compartilhar com você. Mas eu prefiro que uma família lute, saia do desconforto, mas busque a saúde, do que permanecer cego, achando que tudo está bem quando não está. Em quarto lugar, fala de uma aliança com Deus. O versículo 7 diz: então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Que promessa Deus está dizendo para Josué? Eu vou estar com você. Que promessa Deus está falando para você hoje à noite? Repita comigo. Ele vai estar comigo. Porque quando você assume algo que Deus está nisso, Ele está com você. Ele está com você. E Ele começa a mostrar, a exaltar, a provar, a esclarecer, a falar e a honrar. O seu desafio de lutar pela sua casa. Amém? Em quinto lugar,
Esta aliança não pode ser esquecida pela próxima geração. A ideia é que Deus faz uma aliança, mas não é só para mim. Deus quer alcançar uma geração, Deus quer alcançar os meus filhos. Olha esse texto lindo que o pastor Paulo pregou quarta-feira passada, vou pegar um pouquinho da pregação dele. Nos versículos 26 do capítulo 22, se não estou enganado. Diz assim: pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dEle, com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes partes no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos. Leiam comigo, por favor. Vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. As tribos que ficaram da margem do Jordão, porque havia uma divisão, um rio que dividia, e eles ficaram distantes, e eles estabeleceram um altar, e não poderia ter altar, a não ser pelos próprios levitas, ministrado por eles. E a questão era, é um altar, vocês vão estar oferecendo sacrifício a outros deuses, por que vocês fizeram um altar? E eles foram questionar estas tribos, por que disso? E eles disseram assim, em outras palavras, é um altar símbolo, não é para sacrifício, mas é um memorial ao Senhor. É para que quando os nossos filhos e os filhos de vocês, no lugar de se afastarem ou causarem conflitos, eles olhem aquele altar e digam: este altar é um símbolo de que nós servimos ao Senhor, é um testemunho, é um memorial. Quando eu li esse texto, eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, me dá um altar na minha casa, para que meus filhos vejam e eles possam contar aos meus netos de que foi o Senhor quem fez aquilo. Você está entendendo? Eu sempre lembro do irmão João Vitor, o Vitinho. Hoje de manhã ele me cobrou uma visita na casa dele. Antônio Vitor, né? O Vitinho. Assim, quando eu cheguei em São José, ele era um novo convertido, era dependente do alcoolismo durante muitos anos, e ele me levou na casa dele, não estava acabada ainda, hoje é uma casa acabada, muito bem, muito bonita, e ele olhou para os tijolos assim, que estavam sem reboco. Obrigado, irmão Valdomiro. Colocou a mão assim no tijolo e disse assim: está vendo aqui, pastor? Falei assim: pois não, irmão, não estou entendendo. Está vendo isso aqui? Ele assim: sim, irmão, isso aqui para mim era cachaça. Hoje é tijolo, porque Jesus me transformou. Hoje é tijolo. Quando eu passo na casa do irmão Antônio Vitor, eu não vejo uma casa, eu vejo o poder de Deus. Porque aquele tijolo era cachaça, hoje não é mais. Esta casa é um símbolo. Quando eu olho para a cicatriz de cesárea da Sueli, eu lembro de uma noite que ela estava com febre, eu e ela sozinhos, e o Nicolas chorando, se esgoelando de chorar, os dois chorando e eu também, lembrando da infecção, que eu perdi minha mãe numa infecção hospitalar, e a minha esposa com esse mesmo negócio, eu dizendo: Jesus, o Senhor não vai levar essa mulher, pelo amor de Deus, não vou passar por isso de novo. E se levar, né, vai continuar me amando?
eu olho para aquela cicatriz e eu digo assim, isso eu preciso contar para as crianças. Que Jesus um dia falou comigo e disse, eu te amo, mas você tem que entregar o seu tudo para mim. Porque o seu tudo tem que ser meu. Porque se eu não entregar o meu tudo para Deus, eu perco o meu tudo e perco a Deus. Pior das coisas. Porque se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém não quiser perder a sua vida, não quiser perder, perdê-la-á. E vai perder a Deus ainda. Então, a nossa família precisa de símbolos, de histórias, memoriais. Hoje nós temos lá no nosso pequeno grupo aqueles pedidos de oração, as coisas que nós temos que contar aos nossos filhos e dizer, foi Deus, filhos, que fez isso. Há um memorial. Eu fecho os meus olhos e vejo meu pai ao meio-dia abrindo a Bíblia. Os hinos, os cânticos, as histórias, os testemunhos, as mensagens. Os nossos filhos precisam ouvir as histórias de que Deus é um Deus real, de que Deus não é uma filosofia, de que Deus não é uma coisa criada pelo ser humano. Ele é real. Faça um memorial na sua casa. Faz um memorial de Deus. Não estou falando de uma coisa apenas física, ainda que seja. Mas que conte a história de algo que Deus fez. De algo que Deus fez. Faça um memorial. Em último lugar, para terminar. Toda aliança precisa ser renovada por uma decisão e prática. Repita comigo, por favor, leia comigo. Toda aliança vamos ler o versículo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Éufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho fantástico porque nesse momento Josué está se despedindo. Está velhinho, está para morrer. É um momento quando ele está se despedindo do povo. É um momento quando todas as tribos já estão estabelecidas. Ainda há lugar para conquistar. A batalha não terminou. Ele está encerrando. E ele está dizendo, agora vocês comparem. Vocês viram como Deus age. Vocês viram como Deus liberta. Vocês viram o poder de Deus. Há muita luta, mas há intervenção de Deus. Agora, vocês também já viram como é servir a outros deuses. E o que isso traz? Agora vocês precisam escolher, porque eu não vou seguir mais com vocês o tempo todo. Eu não vou mais guiá-los, eu não vou mais conduzi-los. Eu vou faltar. Eu vou embora, eu vou ser recolhido e vocês têm que andar sozinhos. Escolha, meus filhos, a quem vocês vão servir. E eu acho que todo pai e toda mãe tem que dizer isso para os filhos. Você tem que decidir a quem você vai servir. Essa é uma decisão que os seus filhos precisam tomar. Porque um dia eles vão ter que sair de casa e eles vão percorrer o seu caminho sozinho. E essa é uma decisão que você tem que tomar. A quem você vai servir? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor.